acreditar. É o tipo da informação, essa é a movimentação do lado de fora ali da igreja. Mas é o tipo da informação que chega normalmente, né? Tem todo um trabalho da equipe de jornalismo de checar. Então a checagem é fundamental. Então nós vamos checar com a fonte, quem passou a informação. Aí vamos checar com a autoridade policial. Então tem que entrar em contato. Tem boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência foi registrado. O que consta no boletim de ocorrência? Olha, ficou uma dúvida aqui, porque a gente não está acreditando. Não é que não está acreditando. As coisas, parece que as peças não se encaixam em algumas situações. Você custa acreditar. Você fala, mas não é possível. Olha só, dentro da igreja, médica joga spray de pimenta em família durante a missa em função de uma criança que estava fazendo barulho, segundo ela. A criança estava atrapalhando a missa. Aí ela tira um spray de pimenta dentro da igreja, durante a celebração, e joga spray de pimenta, principalmente na criança. Essa é a informação que a gente recebeu. Tem que checar umas 10 vezes, não tem? Não tem? Você fala, tem que checar de novo, porque não é possível que aconteceu. A gente passa a não acreditar. Eu tenho certeza absoluta que você de casa, nesse momento, fala assim, Jair, você tem razão. É difícil de acreditar. A gente custa crer que aconteceu uma situação descontrole. E mais, né? O spray de pimenta durante uma celebração religiosa? Imagino que dentro da bolsa. E aí, ô Tiago Santos, a gente custa acreditar ou não custa, meu amigo? Você sabe que a produção tem todo um zelo, né? E isso faz parte do jornalismo sério. Tem todo aquele zelo de checar, não é? Vamos lá conferir, é isso mesmo, antes de veicular. E a gente custou acreditar, né, meu amigo? Boa tarde para você. É verdade, Jair. Excelente tarde a você e a todos que nos assistem. Pois é, de se ler o boletim de ocorrência milhares de vezes, de usar aquela expressão, dá sinal que eu quero descer desse mundo, porque do jeito que tá, a gente não consegue imaginar o que vem por aí. E nessa ocasião não foi diferente. Imagina só, dentro da igreja, onde as pessoas imaginam que ali vai estar tudo sossegado, que ali se tem amor, que ali se tem paz, que ali se tem tranquilidade, fraternidade, mas nada disso aconteceu durante esse pequeno momento que precisou até interromper, cancelar, paralisar a celebração religiosa que estava acontecendo ali. Isso porque, em função de uma mulher que, descontrolada, jogou spray de pimenta contra o rosto de uma criança de 2 anos. 2 aninhos apenas, que estava ali fazendo barulho, segundo essa médica, atrapalhando o andamento da celebração. Mas isso chama atenção porque a mãe da criança chegou a repreender a menina em algum momento, e mesmo assim, mesmo a mãe indo ali fazer com que a filha parasse de fazer barulho, a mulher se levanta com o marido e joga o spray de pimenta na criança, e aquilo ela fez de uma maneira que o gás ele se espalhou pelo ambiente do templo religioso, atingiu até mesmo o marido da autora. Então ele também chegou até a cair lá na igreja porque ficou com os olhos afetados, esse gás lacrimogênio. E a criança então nem se fale. Tanto é que a situação era tão grave que chegou para a guarda municipal que havia dentro da igreja uma criança sem vida, porque ela estava aparentemente, para os olhos das pessoas que estavam ali, sem vida em função desse gás que foi jogado no olho da criança. Quando os guardas chegaram, já encontraram a situação ali do lado de fora da igreja. Uma grande confusão, pessoas que cercaram a autora, queriam inclusive agredir, partir para cima dela por causa da atitude destemperada dessa mulher. Essas pessoas cercaram e aí, com a chegada da guarda, ela foi detida. A criança, importante destacar e reforçar, foi levada por uma pessoa, pela mãe, claro, e uma pessoa que se prontificou a levá-la imediatamente para uma unidade de saúde para receber atendimento médico. E olha, não corre nenhum risco. Já passou por atendimento, já recebeu medicação, já teve alta, inclusive. Agora, a mulher foi levada para a delegacia. Ela prestou depoimento ali para o delegado,
que, é óbvio, não concordou com a atitude dela e indiciou essa mulher por alguns crimes que foram realizados aí, não só por ter jogado gás de pimenta na criança, mas também por ter afetado outras pessoas no ambiente religioso. Em função disso, ela permaneceu presa. A mulher alegou sofrer de problemas psiquiátricos, psicológicos. Aí diz que toma medicação também. O delegado foi cauteloso nesse momento e pediu até para que eles fizessem a transferência dela para o centro de triagem, para que lá ela pudesse receber a medicação e não ficasse sem os medicamentos que faz uso. Mas ela permaneceu presa e agora a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa história toda, porque afinal de contas, imagina só, até a diocese ali da região de Jundiaí emitiu uma nota lamentando profundamente tudo isso que aconteceu dentro de um lugar que era para se ter paz, zelo, empatia, a paz entre as pessoas, mas que por causa de um desequilíbrio, destempero, acabou até interrompendo a celebração que estava sendo realizada por ali, Jair. Muito bem, então, Tiago, para quem está chegando nesse exato momento, uma ocorrência que aconteceu em Jundiaí, algumas perguntas para você. Primeira, foi antes, durante ou depois da missa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o carro que aparece lá fora cercado, né? E tem um pessoal até com um pedaço de madeira ali. É o carro da médica. E terceira pergunta, para você atualizar como é que está o estado da criança, qual que é a idade da criança e qual está... Porque gás de pimenta, spray de pimenta, oh meu Deus do céu. E foi direto, foi no rosto da criança, é isso, Tiago? Exatamente, e até vale reforçar, Jair, que o spray de pimenta ele é usado como um gás lacrimogêneo, inclusive para dispersar pessoas em grandes tumultos, manifestações, mas ele faz um mal danado para quem é submetido a esse gás. E imagina só a criança de apenas 2 aninhos que sofreu com esse gás aí nos olhos, principalmente. Ela foi levada para uma unidade de saúde em Jundiaí mesmo. Uma pessoa que estava lá em meio aos fiéis da igreja e se prontificou a ajudar a mãe da criança e levou para uma unidade de saúde. Ela já recebeu medicação, já foi tratada e não corre nenhum risco. Por sorte, a criança está bem agora, depois desse grande susto que viveu. Agora, o carro que a gente observou na imagem do circuito de monitoramento é sim da mulher autora, da médica responsável por ter aplicado o spray de pimenta na criança e naquele ambiente, tornando o local ali impróprio para permanência das pessoas. Então todos tiveram que evacuar a igreja, tiveram que sair do templo por causa do cheiro daquele gás que estava sendo inalado e também estava afetando os olhos das pessoas, que então saíram imediatamente. A missa estava acontecendo, eles estavam num dos momentos ali religioso que eles fazem durante a missa. Quando isso aconteceu, ela chegou a dizer para a criança o seguinte: aqui não é parque de diversões, aqui é uma igreja. Mas a criança de apenas 2 anos e a mãe, pelo que consta no boletim de ocorrência, que a gente leu e releu inúmeras vezes, falou para a criança, estava já cuidando para que a criança não fizesse mais barulho, mas a criança, ela sendo médica, deveria imaginar que a criança não tem o mesmo raciocínio de uma pessoa maior de idade. E aí, a outra pergunta, de fato, aquele carro, né, só para reforçar, era da médica que estava por ali mesmo, foi cercado pelas pessoas que estavam na rua querendo agredir essa mulher, mas ela só não foi agredida mesmo porque os guardas chegaram e evitaram que isso acontecesse. Ela entregou a chave do próprio carro para os GMs e foi conduzida para a delegacia. E tudo isso, né, respondendo a sua primeira pergunta, realmente aconteceu durante a celebração da missa na Igreja da Matriz, no município de Jundiaí, Jair. Obrigado, Tiago. Você vê que o Tiago ele põe um ponto ali muito importante, né? Ele falou assim: nós lemos e relemos o boletim de ocorrência. Eu comecei a cobertura dizendo, né, que a checagem é muito importante. E esse caso nós checamos inúmeras vezes, porque era difícil de acreditar que tivesse acontecido exatamente como o Tiago traz nesse relato para você. E ele volta com prioridade para o ao vivo ainda nesta edição. Câmeras de segurança agora em Campinas.